Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à unidade 2 da disciplina Língua Portuguesa, Oralidade, Leitura e Escrita do curso de Pedagogia EAD, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Andréia dos Santos Oliveira e estamos iniciando a unidade 2. Bem, nesta unidade 2, nós vamos estudar um conteúdo extremamente importante, porque ele perpassa todas as disciplinas do curso, que é o ato de ler. Vocês com certeza estão tendo que ler muito nas 7 disciplinas aí que estão acontecendo durante todo o semestre. E mais importante ainda se torna esse conteúdo porque vocês serão professores de crianças. E vocês terão como objetivo ensinar essas crianças a lerem. E para ensinar a ler, é preciso que como professor você tenha claro qual é a concepção sobre o ato de ler. E também quais são as estratégias envolvidas durante o ato de ler. É sobre isso que nós falaremos na aula de hoje. Tem um estudioso francês que se chama Foucault. Foucault, ele pesquisou muito sobre o ato de ler e ele diz assim, é por isso que quando se quer refletir sobre uma pedagogia da leitura, definir as situações funcionais e propor intervenções de ensino, não se pode deixar de responder primeiramente a pergunta, o que é ler? E essa pergunta eu faço para vocês. Na sua concepção, o que é ler? Aí vocês podem estar me perguntando, professora Andréia, mas o que, O que essa pergunta tem relação, com o ato de ler e com o momento em que eu for ensinar a criança a ler? Tem tudo, tem toda a relação. Porque se você compreender que ler é pronunciar as palavras, você vai ensinar as crianças a pronunciarem as palavras e quando elas estiverem pronunciando, você vai entender que ela está lendo. E na concepção que eu falo aqui hoje, isso não é ler. A concepção que eu trago para vocês, que é baseada em grandes teóricos franceses, como por exemplo Foucault, Frank Smith, Jolibert e também nos brasileiros, professor pesquisador Dagoberto Bunharena, é que o ato de ler é o ato de construir sentidos. Então, o ato de ler é um ato dialógico. Quando eu estou lendo, eu estou dialogando com o texto. E nesse diálogo que entra os conhecimentos que eu tenho, junto com os conhecimentos que estão ali apresentados no texto, é que resulta em leitura, ou seja, é que resulta em construção de sentidos. Ainda o Jean Foucault, ele afirma a seguinte ideia: faço parte daqueles que pensam que ler é atribuir e não extrair. Veja bem, ele diz que pensa que ler é atribuir e não extrair um significado a um texto. O que isso significa? Significa que quando ele diz que é atribuir e não extrair, significa que o significado não está pronto no texto. Porque tem gente que vai ler e fala assim, deixa eu ver o que o autor quis dizer aqui. E não é o que o autor quis dizer. O correto é, deixa eu entrar em contato com as ideias desse autor e nesse diálogo eu irei atribuir sentidos. E eu aí vou até pedir permissão para utilizar uma outra palavra que eu acho que denomina melhor esse ato, que é o ato de construir sentido. Então, o sentido não está no texto e o sentido não está em mim. Então, onde está o sentido? Está nessa relação, nesse diálogo que eu, enquanto leitor, estabeleço com o texto. Veja que o Foucault fala que é atribuir um e não o. Por quê? Porque há tantas leituras quanto leitores. E por que isso? Porque cada leitor vai para o texto com um tipo de conhecimento, que são os conhecimentos prévios. Cada leitor vai para o texto com perguntas diferentes. É por isso que nós não temos uma leitura. Nós temos várias leituras a respeito, de um mesmo texto. Então, ele diz que é atribuir um e não o significado a um texto, que o significado não está tal e qual no texto para que baste extraí-lo. Que essa elaboração de sentido resulta de uma singular colaboração entre autor e leitor. Então, eu vou dizer mais uma vez que o ato de ler é um ato colaborativo.
Colaboração entre aquele, né, que naquele momento está exercendo o papel de leitor e aquilo que está sendo escrito no texto. Essa colaboração é que vai resultar na leitura. Entendam leitura aqui como a construção de sentidos. Eu trago ainda o Foucault para mostrar a importância do diálogo do leitor com o texto para essa construção de sentidos. Tanto que o Foucault diz que a leitura é a atribuição de um significado ao texto escrito. Olha só, segundo o Foucault, 20% são as informações visuais, ou seja, quando eu leio um texto, apenas 20%, né, do significado está no texto, naquilo que está escrito. Os outros 80% são informações que provêm do leitor. É por isso que tem gente que diz assim, eu li, mas não entendi. Então não leu, porque ler não é pronunciar. Ler não é verbalizar, ler é construir sentidos. Se você não construiu sentidos, é porque você não leu. E muitas vezes a dificuldade de compreensão é resultado da falta de informações que você leva para o texto. Olha o que o Foucault está dizendo, 80%, né, do significado vem de você. Então, quando a gente vai para um texto, a gente deve levar informações para aquele texto e essas informações que a gente leva vai dialogar com aquilo que está escrito. E aí sim vai resultar na construção de sentidos. Isso é importante para você pôr em prática nas leituras dos textos das diversas disciplinas do curso de pedagogia. E isso também é fundamental para você se lembrar, se recordar quando você estiver em sala de aula ensinando as crianças a lerem os mais diversos gêneros e tipologias textuais. Agora eu trago Davis, né, e Souza para dizer que, como eles definem o ato de ler, ler é uma questão de estratégia. Ou seja, quando eu vou ler, eu tenho que mobilizar aquilo que nós chamamos de estratégia de leitura. Então, ler é uma questão de se conectar com os personagens da história, caso seja um texto narrativo, fazer perguntas sobre coisas novas que o leitor aprendeu, fazer inferências para chegar a uma conclusão ou interpretar. E aí eu trago também a Jolibert, que é também uma pesquisadora francesa, e ela define assim, ler é questionar o texto. E isso é fundamental. Se eu pudesse sintetizar o ato de ler em uma única oração, eu diria, ler é fazer perguntas para o texto. Isso é fundamental. Isso vocês têm que se lembrar sempre que forem ler. Começou a ler um texto, já começa a fazer perguntas para o texto, desde o título. Porque quando eu faço perguntas, eu vou em busca de respostas. Se eu não tenho perguntas, eu vou em busca de quê no texto? Infelizmente, durante muitos anos na escola, ensinaram o contrário para a gente. Ensinaram que ler era responder perguntas feitas por outras pessoas. Mas não é isso que acontece no mundo fora da escola. Fora da escola, quando você tem que ler um texto por diversos objetivos, não há lá várias perguntas para você responder. Não, você mesmo tem que ir fazendo as perguntas e indo em busca de respostas. Então, tenham isso sempre em mente. Ler é fazer perguntas para o texto. E quando eu falei que ler é fazer perguntas para o texto, eu já estava falando de uma das estratégias de leitura. Por quê? Quando a gente vai ler, o leitor, né, eficiente, ele mobiliza várias estratégias de leitura, muitas vezes mesmo sem se dar conta disso. Conforme eu for explicando agora as estratégias de leitura, você pode pensar, poxa, eu já utilizava essa estratégia, apesar de não saber o nome, né? E não é importante saber o nome, o importante é que você compreenda, né, que quando você for ler qualquer texto, você precisa mobilizar essas estratégias de leitura para que tenha a construção de sentidos. Então, quais são essas estratégias de leitura? São os conhecimentos prévios, as conexões, as inferências, o questionamento ao texto, a visualização, a sumarização e a síntese. E a partir de agora, eu passo a falar de cada uma delas para vocês. Então, o que são os conhecimentos prévios? Os conhecimentos prévios é tido como uma estratégia guarda-chuva. Por quê? Porque é a estratégia que mobiliza todas as outras. Então, de acordo, né, com a argumentação da professora Renata Junqueira de Souza, conhecimento prévio é a base para todas as outras estratégias de leitura. Porque o leitor não consegue entender o que está lendo sem pensar naquilo que já conhece. É isso. Quando eu vou para um texto, eu tenho que levar informações. Se eu não sei nada daquele assunto,
a construção de sentido vai ficar prejudicada. Professor, então eu vou ler só aqueles textos que eu conheço sobre o assunto? Não. Se você vai ler um texto cujo tema é desconhecido para você, você tem que alimentar os seus conhecimentos prévios. Como se faz isso? Assistindo um vídeo sobre o assunto, lendo um outro texto sobre aquele assunto, dialogando com outras pessoas sobre aquele assunto, porque aí você vai ter conhecimentos prévios para dialogar com aquilo que está escrito para o texto. Então, sempre que pegar um texto para ler, antes se pergunte, o que eu sei sobre esse assunto? E aí traga tudo aquilo que você sabe para dialogar com aquelas novas informações que estão ali sendo apresentadas. Quando iniciamos a leitura, deixamos vir à tona uma série de informações que temos acerca do mundo e da relação com aquilo que estamos lendo. Então, mobilizar aquilo que nós já sabemos é fundamental para a construção de sentidos. A segunda estratégia, e veja bem que não é assim, as estratégias ela vêm nessa ordem. Primeiro eu mobilizo os conhecimentos prévios, depois as conexões. Não, gente, quando eu começo a ler, as estratégias elas vêm todas juntas. Eu estou explicando aqui uma por uma, né, na sequência apenas por uma questão didática. Então, a segunda estratégia são as conexões. E há 3 tipos de conexões. A conexão texto-leitor, a conexão texto-texto e a conexão texto-mundo. O que é a conexão texto-leitor? É quando eu pego aquele texto que eu estou lendo, as informações daquele texto, e eu faço relação daquelas informações com fatos da minha vida pessoal, né, com as minhas experiências. E isso acontece muito. E tem que acontecer. Se você não faz isso, com certeza a sua leitura está ficando prejudicada. Quando for ler um texto, relacione aquilo que você está lendo com fatos já experienciados e vivenciados por você. O outro tipo de conexão é a conexão texto-texto. Essa é fundamental. O que é a conexão texto-texto? É quando, né, eu relaciono aquele texto que eu estou lendo no momento com outros textos que eu já li. E aí, quanto mais textos eu já li sobre aquele assunto, melhor vai ser a minha leitura, ou seja, melhor vai ser a minha construção de sentidos. E por fim, a conexão texto-mundo. O que é a conexão texto-mundo? É quando eu relaciono fatos daquele texto com fatos mundiais, né? Com fatos que estão acontecendo ou que aconteceram, né, no país, no mundo. Então, esse tipo de conexão é fundamental. Outra estratégia é a inferência. O que é a inferência? É fazer previsões. A professora Renata Junqueira, ela fala assim que inferir significa tomar uma decisão ou formular uma opinião por meio do raciocínio dos fatos dispostos em um texto. O leitor, ao inferir, ultrapassa o sentido literal do que está lendo e encontra aquilo que não está explícito, ou seja, aquilo que não está evidente. Consequentemente, compreende o implícito, as entrelinhas do texto. O que é então inferir? Inferir é fazer previsões. E isso é fundamental. Quando eu começo a ler um texto, desde o título, quando eu fico sabendo o título, quando eu fico sabendo quem foi que escreveu, se eu conheço o autor, as características do autor, eu já vou fazendo previsões. Eu acho que vai acontecer isso, né? Conforme o texto vai se desenvolvendo, eu vou fazendo outras previsões. Eu acho que agora vai acontecer tal coisa. Se for, por exemplo, um texto narrativo, eu acredito que o personagem vai fazer isso. Eu acredito que no final vai acontecer tal coisa, né? Ou então não, se for um texto informativo, eu acho que na próxima sessão o autor vai explicar tal coisa. Isso é fundamental. Mas eu sempre que eu faço previsões, eu tenho que fazer só previsões certeiras? Não, gente. A gente faz previsões e depois dessas previsões, conforme a gente for lendo, elas vão ser confirmadas ou rejeitadas, não tem problema. O importante é fazer previsões, porque quando a gente faz previsões baseadas naquilo que a gente está lendo, naquilo que a gente já conhece. Isso significa que eu estou construindo os sentidos do texto. A inferência também acontece quando a gente está lendo um texto e desconhece o significado de alguma palavra. Isso geralmente acontece, né? Tem um parágrafo lá e eu desconheço o significado daquela palavra. Mas nem sempre eu recorro ao dicionário. Por quê? Porque muitas vezes eu faço inferência a respeito do significado daquela palavra pelo contexto, né? Eu não sei o que significa essa palavra, mas pelo contexto eu acho que significa isso. Isso também é fazer inferência. Isso é bom, porque imagina se a gente recorresse ao dicionário sempre que desconhecesse alguma palavra. Não, muitas vezes a gente consegue atribuir sentido àquela palavra pelo contexto. Agora, quando isso não é possível, aí sim a gente recorre ao dicionário como uma outra estratégia.
A outra estratégia é questionar o texto, fazer perguntas para o texto. Essa é fundamental. Eu disse para vocês no início da aula que se eu tivesse que sintetizar o que é ler em uma única frase, eu diria ler é fazer perguntas para o texto. A Jolibert, ela diz assim, toda leitura é um questionamento de textos. E por que muita gente diz que tem dificuldade para ler? Porque vai para o texto sem perguntas. Porque essa pessoa aprendeu assim, né? Tinha um professor, tinha um livro didático que fazia perguntas e a pessoa apenas respondia. Mas nós temos que aprender que não, que na vida fora da escola, nós mesmos, fazemos perguntas para o texto que nós iremos ler. Quanto mais perguntas, mais informações eu vou em busca. Quanto mais complexas as perguntas, mais complexas serão também as respostas que eu irei buscar. Professor, e se eu for para o texto sem nenhuma pergunta? Se você vai para o texto sem nenhuma pergunta, você vai em busca de quê? Então você vai elaborando perguntas. Conforme você for obtendo respostas para aquelas perguntas, você vai elaborando outras perguntas. Isso é fundamental para você enquanto aluno do curso de pedagogia. Isso é fundamental para você no momento em que você estiver em sala de aula ensinando a criança a ler. Ensine as crianças a fazerem perguntas para o texto desde o início, tá? Desde o início do processo de escolarização. Bem, uma outra estratégia é a visualização. A professora Renata Junqueira de Souza, ela diz que visualizar é formar imagens mentais que pertencem somente àquele leitor e mais ninguém. Vamos pensar na leitura de um texto narrativo descritivo, no romance, no conto, né, numa crônica narrativa. E vamos pensar que esse texto não possui ilustrações, por exemplo. Então, significa o quê? Que quando a gente vai lendo, e aí quem é leitor de romances, né, de contos, vai perceber que conforme ele vai lendo, as imagens, o leitor vai criando imagens aqui dentro da cabeça, né? Vai criando imagens de como é a característica física daquele personagem, vai criando imagens mentais de como é aquele espaço, né? De como é aquela casa que está sendo descrita, como é aquela cidade que está sendo apresentada ali naquele texto. Isso é fundamental. Tá? Então, façam visualizações mentais daquilo que vocês estão lendo e quando estiverem em sala de aula, também ensinem as crianças a fazerem isso. Bem, a outra estratégia é a sumarização. Sumarizar ou determinar a importância do texto é a habilidade que possibilita ao leitor verificar o que é mais relevante no texto lido. Gente, isso é essencial. A gente lê o texto. Mas um texto, ele é composto de informações principais e informações secundárias, todo o texto. E não tem como, né, a gente ficar com tudo que está no texto. Então, o que a gente precisa fazer, o bom leitor? Ele precisa sumarizar. Então, sumarizar é sinônimo de separar. Sumarizar é quando eu vou separar no texto aquelas informações que são principais, aquelas informações que são secundárias. Por quê? Porque ao final da leitura eu vou precisar apenas das informações principais. As informações secundárias eu deixo de lado. E isso também, né, vocês precisam. Então, é por isso que não tem como ler um texto, né, sem fazer destaques. Quando vocês estiverem lendo aí, né, os materiais, os livros, os artigos das diversas disciplinas, vão sumarizando. Ou seja, vão destacando. Se o texto estiver impresso, podem fazer isso com lápis, com caneta, com marca-texto. Se o texto estiver ali em PDF, façam isso com a marcação, né, disponível para textos em PDF, mas sumarizem, ou seja, retirem aquelas informações principais. Assim como, né, quando estiverem em sala de aula, ensinem as crianças a fazerem isso. Ensinem as crianças a grifar, né, a separar as informações das principais das informações secundárias. E, por fim, a síntese. O que é a síntese? Sintetizar é como fazer um bolo. Ou seja, todos os ingredientes misturados resultam no produto final. A síntese é uma organização de diferentes elementos que criam significados. Ou seja, o aluno verifica e escolhe que partes do texto podem ser reunidas para formar um todo significativo. Veja, a síntese ela é resultado da sumarização. Porque quando eu sumarizo, eu retiro apenas as informações principais do texto. E aí, com essas informações principais, eu sou capaz de quê? De sintetizar. Sintetizar é como se eu estivesse contando para outra pessoa aquilo que eu entendi do texto. E aí eu vou me ater apenas nas informações
principais. Mas veja bem, quando eu digo contando, não é apenas na oralidade, né? Isso pode ser também de forma escrita. Por exemplo, vocês aí estão lendo textos sobre a concepção de linguagem. Quando vocês estiverem lendo, vão mobilizando todas as estratégias de leitura que eu falei. Vão mobilizando os conhecimentos prévios, vão fazendo conexões com outros textos que vocês já leram, vão fazendo perguntas para o texto, vão sumarizando, ou seja, retirando as informações principais e, ao final, né, sintetizar é você ser capaz de escrever ou contar para alguém o que aquele texto diz. E aí, né, é uma mistura porque quando você sumariza, você pega as informações principais. Mas essas informações principais do texto se misturam com aquilo que você já sabe, com seus conhecimentos prévios. É por isso que na hora da síntese é uma mistura. São as informações que você levou para o texto, junto com as informações que estão presentes no texto, tá? Bem, essas são as estratégias de leitura fundamentais para todo leitor, de qualquer gênero, de qualquer tipologia textual. Essas são algumas referências utilizadas e que depois vocês podem aperfeiçoar, né, o conhecimento lendo esses outros textos. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero também que vocês coloquem em prática aquilo que vocês aprenderam hoje. E a gente se vê na próxima aula. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.